Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui para falar para vocês da lei da compensação. A lei da compensação é aquela lei em que se fala que tudo que você planta, você colhe. Então, muitas vezes nós reclamamos da nossa vida, a gente coloca a culpa no governo, porque tá difícil por causa da aposentadoria, porque vai acabar minha aposentadoria, porque eu não tenho a mesma sorte que outras pessoas. Enfim, a gente tem esse costume de falar isso, né? Só que na verdade, tudo que nós temos na nossa vida depende da gente. Né? Então, tudo que a gente tem ou que a gente não tem depende do que a gente fez e da forma com que a gente pensava em relação a isso. Né? Então, às vezes, nós temos muitas crenças limitantes que fazem com que a gente se afaste da prosperidade, principalmente, né? Falando em termos de prosperidade, que faz com que a gente se afaste da prosperidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar a nossa vida, em qualquer área da nossa vida, se nós estivermos buscando algo melhor, a primeira coisa é se autorresponsabilizar por tudo que acontece na nossa vida e não colocar mais a culpa em nada. Mas o governo cobra um imposto, mas não interessa, um monte de gente consegue fazer e acontecer com toda a dificuldade que existe no Brasil. Mas é que eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Gente, tem gente que com filho no braço, morando embaixo da ponte, consegue fazer as coisas. Mas eu tô doente, mas isso, mas aquilo. Então, gente, nós acabamos nos arrumando desculpa pra gente não fazer o que nós queremos fazer. E aí vai passando o tempo, o tempo é implacável. E nós vamos ficando velhos, até que vai chegar um momento em que você vai se arrepender amargamente por ter ficado inventando desculpa para você mesmo, para não fazer as coisas que você gostaria de ter feito. E aí não adianta muito mais se arrepender. Então a primeira coisa é se autorresponsabilizar por quem você é e pelo que você quer ser. E aí tomar as ações para acontecer. Então, gente, quando a gente se autorresponsabiliza pelas coisas, seja boas ou ruins, nós vamos conseguindo melhorar a nossa vida para chegar aos nossos objetivos. Por quê? Porque nós acreditamos que depende da gente chegar lá, mesmo que muitas vezes pareça que não dependa. Quando você tem uma mentalidade de que aquilo que você precisa ou aquilo que você quer depende de você, você vai achar meios para chegar até aquilo, né? Então a nossa mente é criativa e ela não simplesmente, quando você acredita não existe outra alternativa, você acredita que aquilo vai acontecer e não existe outra alternativa, a nossa mente é muito criativa e vai achar caminhos e meios para que aquilo aconteça. Muitos de nós temos crenças limitantes, principalmente relacionada à prosperidade, dinheiro. Significa o quê? Significa que a gente foi doutrinado desde pequeno que pessoas ricas, pessoas que conseguem ter um êxito na vida, prosperidade, são pessoas ruins, são pessoas que passam as outras para trás, e que as pessoas pobres são as pessoas que vão conseguir o reino do céu, né? E aí nós nos confortamos com isso acaba confortando o nosso ser para que a gente fique acomodado e não busque aquilo que na nossa essência nós queremos, porque todos nós queremos ter uma vida de prosperidade, todos nós é da essência do nosso ser, né? Porém, a gente fica com essa crença limitante na cabeça, sabe? De pensar que, mas
Deus falou que quem for rico não vai para o céu. Gente, isso é uma interpretação errada das coisas, sabe? Quem interpretou de forma errada. E aí a gente acaba usando isso como uma desculpa pra gente não conquistar os nossos sonhos. Olha como que a gente se sabota, né? A gente se sabota, a gente começa a dar desculpa pra gente mesmo por conta dessas crenças limitantes, não acreditar que a gente é capaz de fazer e chegar onde a gente quer. E aí quando a gente vê, passou o tempo, a gente não fez nada do que a gente tinha de objetivo. E vocês sabem, né? Se a gente quer alguma coisa, a gente precisa mudar a forma, e a gente ainda não tem, no caso, a gente precisa mudar a forma que a gente faz hoje as coisas. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho muita gente fazendo. Gente, o mundo, ele é de abundância, ele tem espaço para todo mundo que quiser. A abundância do mundo é infinita. A gente que não percebe isso porque a gente vive com a mentalidade de escassez. Vocês já devem ter reparado casas de diversos, bem diferentes uma das outras, assim, quando você vai visitar, né, uma pessoa, enfim. E algumas casas são mais organizadas, outras menos organizadas, umas totalmente desorganizadas, sujas, enfim. E a casa de uma pessoa, ela reflete a mente da pessoa. Então, se a pessoa quer evoluir, ela precisa primeiro cuidar daquilo que ela já tem com bastante responsabilidade, né? Então, a lei da compensação, ela entra nesse ponto. A gente só cresce na medida em que nós fazemos aquilo que nós temos como responsabilidade de fazer bem. Então, quer dizer, se a pessoa não consegue cuidar daquilo que ela tem, quem dirá de algo maior, né? Então a lei, ela age nesse ponto, né? A lei, o ponto chave da lei da compensação é o que? Quando algo é grande demais e já não cabe naquele espaço, digamos assim, ele expande. Isso é válido para tudo, entendeu? Para emprego, por exemplo, para negócios, né, para várias situações. Então, por exemplo, se você já faz aquele seu trabalho com extremo valor, com cuidado, com apreço, você dá o melhor de si naquele trabalho, você começa a ficar grande para aquilo que você faz e você expande como? Crescendo de cargo, né? Mudando para um nível maior. Então isso é válido para tudo, e esse é o princípio da lei da compensação, que você faz e você expande como? Crescendo de cargo, né? Mudando para um nível maior. Então isso é válido para tudo, e esse é o princípio da lei da compensação. A gente vê com bastante clareza também a lei da compensação, por exemplo, em pessoas que ganham em Mega Sena, por exemplo, né, em jogos de loteria. Então, na maioria das vezes, essas pessoas, elas acabam voltando ao ponto inicial ou muito próximo da onde ela vivia, né, do nível de grana que ela tinha na época. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não consegue lidar com aquela quantidade de dinheiro. Então, ela vai gastando até chegar no nível em que ela sabe administrar aquele dinheiro, né? Então, digamos assim, riqueza não é apenas ter dinheiro. A riqueza é uma mentalidade, é um estado mental, né? Então não adianta ganhar na Mega Sena, gastar tudo e volta a ser o que era antes, é o que a gente mais vê, né? Então a lei da compensação age aí nesse momento, ela vai compensando. Então, se a mentalidade daquela pessoa
é no nível aqui e ela tem esse nível de dinheiro, ela vai gastar de um tanto que vai acabar voltando para aquele nível para se equilibrar. É como se fosse um nível da água, assim, a água ela sempre vai buscar o nível dela e a lei da compensação funciona como a água. E Jesus deixou muito claro isso na Bíblia, né? Quando ele fala, com a medida em que medires, serás medido, né? Então, é dessa forma que funciona a lei. Então, colocar a culpa das coisas em fatores externos e não em olhar para dentro, né? Olhar para nossa mente e entender de que forma que eu posso fazer diferente para ter novos resultados, Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos expandir a nossa mente, né? Se tem algo que eu quero, que eu não tenho hoje, e por que eu não tenho? Eu tenho que olhar para dentro de mim, por que eu não tenho? Quais são as competências que eu não tenho, que eu não consegui isso até hoje? Então, eu vou fazer essa análise e vou falar o que eu preciso para fazer isso. Eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Então, eu vou em busca de expandir a minha mente para chegar em outro nível. Chegando em outro nível, automaticamente, a lei da compensação, ela é uma lei exata, como a lei da matemática. Então, eu chegando no outro nível, automaticamente, eu vou alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Se por acaso você não está tendo sucesso na sua vida, você pode estar infringindo a lei de algumas formas. Uma delas é você tá querendo receber alguma coisa a troco de nada, né? Então, a lei, ela tem um esforço mínimo, né, que você precisa fazer. Então, às vezes você quer receber algo, mas você não tá dando em troca nada. Então, você vai ter retornos insatisfatórios. Outra coisa é quando a pessoa fica olhando muito barganha, sabe? Tipo, a pessoa só olha para barganha, tudo ela quer barganhar, tudo ela quer ficar com aquele pensamento de que ela tá se dando bem, que ela tá saindo bem dentro daquela negociação e tudo mais. Isso também faz com que a pessoa limite a sua mentalidade em relação à escassez, entendeu? Então, assim, a pessoa que fica barganhando tudo não significa que você não vai pedir um desconto e tudo mais, mas tem gente que tem mania de fazer isso, e isso vai fazer com que a sua mente fique parada na escassez, porque se você tá barganhando tudo, você tá acreditando que você tá saindo bem naquele negócio, e você tá saindo bem, mas você... E a outra pessoa, entendeu? Com mesquinharia com tudo, sabe? Tipo, contando moedinha, sabe? Com muita mesquinharia. A mesquinharia significa escassez. Se a pessoa olha um centavo, isso é escassez. Ela pensa na escassez, porque quem pensa em abundância não pensa em centavos. Claro que eu não estou falando aqui que não é para você ter controle das suas coisas, pelo contrário, né? Eu tenho especialidade em controle de finanças, que eu fiz com o Gustavo Cerbasi. Eu sei muito bem a importância de você ter um controle de finanças, né? É totalmente crucial para a vida de uma pessoa. Mas eu falo em termos de mesquinharia, que é diferente de você controlar suas finanças, tá? Mesquinharia é você deixar de fazer coisas que você realmente gostaria de fazer. Então, pessoal, a lei da compensação é isso. Você recebe aquilo que você tem capacidade, né, de fazer. Isso é básico. E se você quer melhorar, você tem que expandir a sua mente. Isso para todos os ramos, tá? Então, muita gente não consegue manter um relacionamento com ninguém porque a pessoa não consegue controlar o próprio sentimento. Imagina, você não consegue controlar o próprio sentimento, como você vai se relacionar com uma outra pessoa, né? Então, a gente tem que primeiro se autoconhecer, saber as nossas limitações, melhorar aquilo, e aí sim a gente consegue se relacionar com outras pessoas. Beleza, gente? Boa noite, e amanhã eu gravo outro vídeo, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.